Vamos começar falando sobre a questão da guerra no Irã, os ataques ao Irã, a retaliação do Irã também. Esse é o nosso primeiro Poder e Mercado depois que o conflito começou no Oriente Médio. E hoje o presidente Donald Trump anunciou que o governo dos Estados Unidos passará a fornecer seguros para navios comerciais que transitam em zonas de conflito no Oriente Médio. O foco principal dessa medida é o Estreito de Hormuz, que é a passagem estratégica para o fluxo global de petróleo e gás e que foi fechado pela Guarda Revolucionária Iraniana. O Irã dizendo que vai incendiar os navios, os petroleiros que passarem ou que tentarem passar pelo Estreito de Hormuz. Diante dessa ameaça, o presidente americano Donald Trump também sugeriu que a Marinha Americana passe a escoltar petroleiros que naveguem pela região. Trump acrescentou que os Estados Unidos irão garantir o livre fluxo de energia para o mundo, independentemente do que aconteça. Você está vendo aí, inclusive, um post que Donald Trump fez na rede social dele, justamente com esse tema, com esse texto. Denise, a guerra é claro que vai interferir na economia, já começou a dar seus sinais de economia. Me parece que a questão da guerra é muito em torno do quanto que ela vai durar, né? Exatamente, é uma corrida contra o tempo. Disso depende de quanto tempo durar, enfim, quanto tempo que vai atrasar a distribuição mundial de petróleo e os efeitos inflacionários. O que parece que já dá para dizer é que vai atrasar o processo de queda de juros no Brasil. Né? Eu acho que isso já está bastante claro. Quanto mais demorar, mais vai demorar para começar a cair e talvez seja interrompido mais rápido também o próximo ciclo. Você vê a possibilidade de agora em março, essa reunião do Copom agora em março, dela não ter queda de juros? Já tem gente dizendo que sim. Sim, já está colocando esse cenário, já está mais... Antes estava uns 75%, 85%, dizendo que ia cortar, agora já caiu para uns 65%. Você tem essa percepção também, Júlio? Você tem observado isso? Porque a gente sabe que uma eventual alta expressiva do petróleo, o petróleo já subiu mais de 10% nesses últimos 2 dias. Uma alta expressiva do petróleo vai levar à inflação, de uma maneira geral. Eu acho que é o canal de contaminação assim, mais claro, porque pega tudo, transporte de tudo. Todos os produtos, etc. Então, é o canal de contaminação para a inflação mais direto, assim. E aí, Júlio, você vê essa ameaça também de não termos queda de juros neste mês? Mauro, essa é uma ameaça que a gente ouve cada vez com mais frequência, né? Tanto no mercado, né, quanto assim, no governo, com o Congresso, assim. O Banco Central faz aquele monitoramento sempre com os agentes de mercado, a percepção ali já deu uma virada. Ainda havia um otimismo, digamos assim, né, em relação aos impactos dessa questão do petróleo ali no Oriente Médio. Júlio, né? eu vou te interromper um pouquinho, Júlio. A gente está com dificuldade na comunicação com o Júlio Viziac, você percebeu aí que deu uma travada. A gente vai reenviar o link para o Júlio se conectar com a gente e já o Júlio está de volta para participar aqui com a gente, para passar esse raciocínio completo aqui para a gente a respeito das ameaças que essa guerra traz para a nossa economia, para a queda de juros, e daqui a pouco a gente também vai falar de PIB um pouquinho mais tarde aqui no programa, Denise, mas juros são uma das componentes que determinaram uma desaceleração da economia no ano passado, e devem determinar nesse ano também, né? Quer dizer, precisamente. Se adiar a queda de juros, a economia sofrendo mais uma vez. Sofrendo mais um pouco, e aí a gente vai falar do assunto eleição também, né? Que também vai ser ruim para o incumbente aí, para quem está no comando do governo. Acho enfim, a ata do Copom, quando o Banco Central decide os juros, sempre diz, estou traçando aqui o meu cenário com base nas perspectivas, nas variáveis que é possível ver. Esse é o tipo, uma guerra, agora no Irã, é o tipo de acontecimento que, de fato, está sempre na coluna dos impossíveis de prever, mas que tem um grande poder de mexer com o cenário, com as expectativas.
O Júlio está de volta aqui com a gente. Vamos ver se agora a gente consegue estabilizar um pouquinho. Júlio, você falava dessa questão que você tem ouvido também, dessa ameaça dos juros não caírem agora em março. Exato, Mauro. Não sei até onde vocês ouviram, mas eu dizia que a percepção mudou um pouco, né? Aquele otimismo de 10 dias atrás, ele virou. A percepção agora é justamente de que o Banco Central deve segurar um pouco mais o corte da Selic por conta da alta do preço do petróleo, que, como a Denise estava dizendo, tem um impacto direto ali na formação de preços muito importantes, né? Especialmente de energia, né? Então, assim, a expectativa é que haja um atraso, efetivamente, para a espera um pouco do desenrolar dessa ofensiva dos Estados Unidos e de Israel ali no Oriente Médio. A gente já teve declarações do presidente americano, Donald Trump, falando que a guerra duraria umas 4 semanas. Depois ele já fala que a guerra vai durar até mais de 4 semanas, 5 semanas ou até mais, que a guerra vai até quando for preciso. Ou seja, essa incerteza é que mata e que contamina os mercados, né? Sim, porque ele não conseguiu explicar até agora o porquê que a guerra começou. Tem isso também. Eu acho que o que nos atrapalha a entender até onde vai a guerra é porque ele está com dificuldade de explicar, inclusive, para a sociedade americana, para o Congresso americano, a quem ele deveria supostamente ter pedido autorização para começar essa guerra, o porquê. Se a gente não sabe o porquê, não sabemos exatamente onde que vai parar, né? Então, o grau de imprevisibilidade está muito grande. Porque se a gente não sabe que objetivo que os Estados Unidos têm nessa guerra, a gente nunca vai saber se esses objetivos já foram alcançados ou não, exato, né? Exato. Até onde isso vai. Ô, Júlio, você vê a possibilidade de uma saída para o Irã à la Venezuela, por exemplo, de eventual... Porque assim, não parece ser a intenção do governo americano uma mudança no regime iraniano, ou pelo menos não o objetivo principal. E eu também não sei se os Estados Unidos têm capacidade para conseguir isso. Uma solução à la Venezuela, que entre alguém lá e que seja mais amigável aos Estados Unidos, está no radar? Mauro, essas são as declarações de Trump, né? Ele está tratando o Irã como se fosse a Venezuela, né? Mas a verdade é que é muito diferente, né? São países completamente diferentes, com estruturas complicadíssimas ali, enfim, a capacidade de revide do Irã sem dúvida nenhuma, muito superior à da Venezuela, né? E tem uma outra questão, ainda falando das incertezas que estão na mesa, de que é justamente isso que Denise falava, não se sabe para onde essa guerra vai e quanto tempo ela vai durar. E isso tem um custo que até agora não foi mensurado, né? E um custo que se traduz internamente em mais inflação nos Estados Unidos e mais aumento de juros, né? Que, por sua vez, desencadeia numa pressão sobre o Brasil, né? Porque a nossa economia, a economia do planeta inteiro, é muito atrelada aos juros americanos, né? Então, se o governo da América gastar mais para levar essa ofensiva adiante, o déficit fiscal americano vai aumentar e ele vai precisar de mais recursos para se financiar, o que vai secar as fontes de investimentos aqui no Brasil e em outros países emergentes, né? Então, acho que é um pouco disso que se trata, essa situação toda que foi criada ali no Oriente Médio, né? E o risco dessa guerra se alastrar? Porque a gente não pode esquecer do envolvimento de Israel nesse conflito, né? Ao atacar o Irã e também ser atacado pelo Irã. O Irã revidando contra bases americanas, mas também contra alguns alvos civis em países ali do Oriente Médio também, nos Emirados Árabes, na própria Arábia Saudita. O risco dessa guerra se alastrar também é outra incerteza que está pairando sobre o mundo. Sim, acho que sem dúvida. Tem o Líbano, teve o Hezbollah, também. Eu acho que eu vi alguns analistas. Qatar, alguns analistas estranhando que China e Rússia não tivessem se posicionado ainda muito firmemente. Então, é uma grande interrogação, mas sem dúvida, eu acho que só dos países da própria região, responsável pela produção da maior parte de petróleo do mundo, se envolvendo já é
bastante imprevisibilidade aí para o horizonte econômico e político, né?